A pergunta que fica é: o que está acontecendo em Gaza é um genocídio? Nós temos a destruição sistemática de cidades como Rafah e Al-Malvazi. Temos a destruição de hospitais, escolas, mesquitas, patrimônios. Temos a destruição de 70% da estrutura destruída. Estamos falando da destruição de mais de 178 mil edifícios, milhares de mortos, 58 milhões. Seria impossível, né? Mas 58 mil pessoas mortas e feridas nessa guerra. E aí, tudo isso é sinônimo de genocídio? Aqui é claro que Israel defende que seus ataques a escolas, hospitais, mesquitas, até a uma igreja cristã católica na região foi destruída por Israel, bombardeada. Israel afirma que faz esses ataques porque os terroristas do Hamas colocam suas bases embaixo dessas estruturas, então termina que Israel tem que fazer esses ataques, mas avisa antecipadamente para que a população possa sair e só quer destruir a base ali desse grupo terrorista. Bom, o Omer Bartov, que é um judeu, viveu em Israel, lutou nas forças de defesa de Israel. Ele diz que sim, Israel está cometendo um genocídio contra o povo palestino. E a gente vai ver por que ele diz isso. Depois eu dou minha opinião se estou de acordo com isso ou não. Essa aqui é uma das imagens da destruição do local. Deve ser duro. Quem vive lá e vê essa realidade, assim, olhar sua casa, seus parentes, irmãos, pai, mãe, mortos, seu lar, sua escola, tudo destruído, deve ser muito duro. Olha aqui, essa matéria saiu aqui no The New York Times em sua versão em espanhol. E aqui está o senhor, como que é o nome dele mesmo? Omer Bartov, aqui é o nome dele. Omer Bartov, que é professor de estudos sobre genocídio e o Holocausto na Universidade de Brown. Então, ele serviu realmente nas Forças Armadas de Israel, ele é judeu e, para ele, Israel está cometendo um genocídio. Vamos ver a razão por que ele diz isso. Aí nós voltamos aqui ao nosso resumo. E aí ele começa com a definição, bom, com a ideia das intenções de genocida que tem Israel. Bom, existem alguns líderes de Israel que afirmaram que querem a aniquilação total dos palestinos. Existem, isso aqui podemos dizer que é a ultra extrema direita de Israel. Eles querem apagar, tirar, destruir todo mundo que está em Gaza. Alguns até faziam parte do governo e agora acabaram saindo. Mas não é o que pensa realmente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diretamente. Não foi ele que disse. Mas essa direita israelense mais fundamentalista, sim, eles querem a destruição dos palestinos. E muitos citam partes da Bíblia, que para eles os primeiros livros da Bíblia compõem a Torá, e é um livro sagrado. E eles citam aquela parte da Bíblia na qual Deus manda matar os amalequitas, porque eles atacaram Israel quando estavam saindo do Egito e chegando em Canaã, tudo isso, então deviam exterminar. Eles usam isso dizendo, ó, é isso que Deus manda, exterminá-los. E aí consideram as pessoas menos do que humanas. Lembra que foi a esse povo que o rei Saul devia atacar, segundo a ordem do profeta Samuel, devia eliminar não só os guerreiros, mas também mulheres, crianças e idosos. E por ele não ter eliminado o profeta Samuel, tirou dele o reino, né? Segundo o livro de Samuel e Juízes ali, foi tirado dele o reino por causa disso. Bom, então, alguns usam essa explicação bíblica para atacar. E aí, quando nós vemos falando de genocídio, ele coloca ali a definição de genocídio como sendo a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional ou étnico.
Israel está fazendo isso? É isso que eu não vejo. Para mim, Israel não está tentando destruir deliberadamente um povo, dizendo assim: nós estamos entrando em Gaza porque nós queremos matar esse povo, igual aconteceu ali durante a Segunda Guerra Mundial. O que Israel fala é que todas as suas ações que estão fazendo em Gaza é para tentar tirar de lá as cédulas terroristas do Hamas, que foi quem atacou Israel no 7 de outubro de 2023. Então, vejo isso de forma diferente. Porém, ele vai dizer outra coisa. Há uma estratégia para essa limpeza étnica. Eles confinam a população em áreas reduzidas, sob controle militar, matam elas de fome, de sede, de falta de medicamentos, ou seja, das enfermidades que não podem ser tratadas. Ajuda, eles não dão, eles utilizam essas ajudas como instrumento de pressão e expulsão de uma região. E aí ele coloca: quando um grupo não tem para onde ir e é bombardeado, a limpeza étnica pode se tornar genocídio. Pode se tornar. Está se tornando? Bom, daí ele vai dizer que Israel usa o Holocausto como desculpa para justificar tudo o que faz, dizendo: ó, tá vendo? Lá na Europa tentaram nos destruir, tentaram nos eliminar, e nós hoje temos que nos defender para evitarmos de que isso aconteça novamente. E foi justamente dessa questão do Holocausto que surgiu o termo genocídio, para julgar crimes de guerras que aparentassem estar ocorrendo algo semelhante. Então, o que ele vai dizer? Vai dizer que em Israel, sim, está acontecendo isso. E diz mais: um Israel liberto do fardo esmagador do Holocausto poderá, enfim, aceitar e dividir o território, porque ele vai dizer: não, Israel não quer dividir o seu território com os outros países. Vamos ver aqui mais para o final. Ele vai colocar o seguinte, ó: desacreditar aos estudiosos do genocídio que sinalizam o genocídio de Israel em Gaza ao apresentar-lhes como antissemitas, ameaça com erodir o fundamento dos estudos sobre o genocídio, a necessidade permanente de definir, prevenir, castigar e reconstruir a história do genocídio. Sugerir que este esforço está motivado por interesses e sentimentos malignos, que está estimulado pelo ódio ou por preconceitos que estiveram na raiz do Holocausto, não só é moralmente escandaloso, senão também dá pé a uma política negacionista e à impunidade. Então ele vem reforçando e dizer que chamar ele de antissemita não vai funcionar, e nem os que estudam sobre isso, até porque ele é judeu, lutou lá na Força de Israel, esteve lá presente durante vários desses momentos. E aí, vocês concordam com ele de que Israel está tendo práticas genocidas? Não está. Eu, particularmente, acho que Israel tem como consequência das suas ações consequências graves sobre o povo palestino, com destruição das suas moradias, na maior parte com a morte de crianças, de morte de adultos, morte de inocentes que diretamente não é que apoiavam o Hamas, não é que atacaram Israel, senão que estavam vivendo naquele campo que é dominado pelo Hamas, igual vivem muitas pessoas nas favelas, onde é dominada pelo crime, mas que não necessariamente elas estão cometendo o crime, elas estão fazendo algo. Igualmente aqui, os palestinos em Gaza, não necessariamente todos eles atacaram Israel. Foram um grupo que estava lá e controlava a região que atacou. E nesse ataque de Israel, esse grupo acabou cometendo e fazendo coisas que prejudicaram enormemente a população da região, através de bombardeios, destruição de toda a sua infraestrutura. Porém, não vejo isso como algo deliberado para destruir esse povo, que é o que querem alguns líderes extremistas de Israel. Porém, não são eles que mandam Israel. Eles faziam parte do governo, alguns estavam ali apoiando o governo, mas não é a intenção do governo ainda de Israel. No momento que essa foi a intenção de destruir e fizer tudo para destruir esse povo, aí sim.
Então eu vejo com que tudo que aconteceu com os palestinos como efeito colateral de Israel, da atuação de Israel nessa região. Por isso que eu sou tão a favor de buscarmos instrumentos de paz e da proposta árabe de restaurar a paz na região e botar a Franja de Gaza sob a autoridade palestina para que controle a região e assim ajudá-los a tirar o Hamas de lá, com a ajuda dos países árabes. Eu acho que seria a melhor medida e assim a autoridade palestina, ela que não é contra Israel, ela sabe conviver bem com Israel, então assim nós poderíamos ter a construção de um Estado palestino de fato. E aí? O que vocês acham? Seria possível, então, a convivência de Israel e palestinos? E está cometendo genocídio lá, Israel? Deixa aí nos comentários. Sou o professor Gessé Santiago e tento entender tudo isso daqui juntamente com vocês.